Saúde irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Convido os irmãos a participar da nossa aula da Escola Dominical. Nós estamos vendo um panorama do Antigo Testamento, nós estamos na segunda parte desse panorama. A primeira parte tratou do Pentateuco, dos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, e agora nós estamos passando por diversas questões, todos os livros, desde Josué, nós vamos até Malaquias, fazendo um breve panorama, vendo as coisas mais importantes de cada livro, os principais assuntos de cada livro, e eu convido os irmãos hoje a mergulharmos, neste panorama do livro de Ezequiel, um livro fantástico, um livro profundo, um livro que tem muito a nos ensinar, que infelizmente é muito rejeitado, muito negligenciado, na verdade. Poucas pessoas se aventuram a estudar o livro de Ezequiel. Contudo, é um livro extremamente poderoso, que aborda questões importantíssimas da fé cristã, e que eu os convido então a mergulharmos para aproveitarmos um pouquinho mais deste livro. Vamos então a nossa aula. Panorama do Antigo Testamento. Nós temos o nosso currículo, tudo que nós já passamos aí do panorama do Antigo Testamento 2, faltando apenas mais 2 aulas para nós concluirmos, e hoje veremos a respeito do livro de Ezequiel. Introdução. Ezequiel foi um dos profetas mais importantes da história de Israel. Deus o chamou a profetizar enquanto o povo de Deus definhava em derrota e apatia na Babilônia. O povo estava totalmente se sentindo humilhado, tristecidos, acreditando que Deus os havia abandonado, questionando até mesmo a existência de Deus, questionando a sorte, pois a sua terra havia sido devastada, e agora eles estavam lá escravos de um povo distante da sua terra, e onde eles não sabiam mais a respeito, perderam completamente a sua perspectiva do futuro, e com relação principalmente ao seu relacionamento com o seu próprio Deus. Enquanto os exilados lutavam com a questão de se Deus os havia ou não abandonado, Ezequiel surge então para proclamar uma mensagem de restauração. Seus ossos secos viveriam novamente e eles teriam uma nova vida, um novo fôlego, uma nova resposta à palavra de Deus. O profeta Ezequiel é diferente de outros profetas em diversos sentidos. Podemos dizer que o profeta Ezequiel é único, ele é singular, ele é completamente diferente de todos eles. E nós vamos conhecer então um pouco a respeito deste profeta sensacional, que é o profeta Ezequiel, cujo eu tenho uma profunda admiração por este livro, é objeto de interesse dos meus estudos e pretendo me dedicar mais ao conhecimento deste livro tão poderoso e profundo e ao mesmo tempo difícil e enigmático para nós. Autoria. Não há discussões com relação à autoria do livro. Ezequiel, filho de Buzi, ele já começa o livro então apresentando, e poucos são as questões levantadas com relação à autoria deste livro. Ezequiel significa Deus se fortalecerá ou Deus se endurecerá. Tem essas duas possibilidades de tradução. Era sacerdote assim como Jeremias e Zacarias, e os 3 foram os únicos sacerdotes profetas. Então, tanto Ezequiel, Jeremias e Zacarias são os únicos que foram sacerdotes e profetas ao mesmo tempo. Ele profetizou no período do exílio. Na última aula nós vimos a respeito do exílio e a importância de identificar o momento em que aquele livro está acontecendo, justamente para que a gente tenha um pano de fundo para entender e aplicar isso às nossas vidas. Então, os autores antes do exílio profetizavam com relação ao que Deus iria fazer. Os profetas do exílio, eles já viram aquelas profecias se concluírem e agora eles estão vivendo ali o pior momento da história de Israel, e
E existem os profetas pós-exílicos, que são aqueles profetas que narram o retorno, como que foi essa parte, esse retorno e o que viria a acontecer posteriormente. Então é muito importante isso para nós e nós vamos ver como isso se encaixa muito bem nos dias em que nós estamos vivendo. Em 593 a.C. foi a época em que ele começou a sua profecia, a profetizar o seu ministério profético e profetizou por 22 anos até 571 a.C. Essas datas a gente consegue fazer precisas pela quantidade de informações que Ezequiel coloca no seu livro. Então não é um livro com poucas informações, não. Ezequiel ele escreve muito bem, ele coloca muitas informações para nós, dando detalhes que nos auxilia muito a entender o período em que ele começou a sua profecia e o momento em que ele termina o seu período profético. A vida e o chamado do profeta Ezequiel. Ezequiel e Daniel foram profetas ao povo no exílio, ou seja, o povo que não estava mais em Israel. O povo, quando foi Nabucodonosor invadiu Israel, Jerusalém, ele destruiu o templo, e é aquele povo que foi levado então cativo para a Babilônia. Eles estão em outra terra, em outro lugar agora, e sabendo que sua terra está destruída. Ezequiel e Daniel foram os profetas que profetizaram para o povo no exílio. Os exilados tinham dificuldades com a questão de se Deus os havia ou não abandonado. Muitos diziam que Deus os abandonou, outros diziam que não. As profecias, se tivessem dado atenção às profecias de Isaías, veria que isso era propósito de Deus, que era Deus castigando. Mas como nós sabemos, o povo não deu tanta atenção às profecias de Isaías. Eles estavam mais preocupados consigo mesmo, estavam mais preocupados com os seus bens, estavam mais preocupados com a sua prosperidade do que com Deus, e por isso deixaram de lado questões importantes com relação às profecias que mostrariam para eles o quanto Deus traz este mal sobre Israel justamente para que eles se arrependam e se voltem para o Senhor. Então, aqui tem Salmo 137. Às margens dos rios na Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Então esse salmo ele nos mostra um pouco da dor do israelita ali, do judeu, do povo de Deus, ao estar distante da sua terra. Veja que o problema que é muito curioso nós observarmos, lá às margens dos rios da Babilônia, então já era um costume do povo judeu se reunir próximo a algum rio. E isso mostra porque que Paulo, quando ele ia para alguma terra, quando ele ia lá em Atos, conforme ele ia para alguma cidade, ele ia para as beiras dos rios, procurar pelos judeus. Porque era um lugar onde eles paravam para lembrar de Jerusalém, onde eles paravam para prestar culto a Deus. Então, às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, a tristeza aí. E por que essa tristeza? Ele vai mencionar da lembrança que eles tinham da terra deles, e ele vai mencionar também dois problemas que eles enfrentavam, mas notem que esse não é o problema, não é o motivo da tristeza deles. Ele vai dizer aqui no versículo 3, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. Então, veja, homens levaram estes judeus, o povo de Deus cativo. Mas não é contra eles que eles estão lamentando, não é por causa de ser escravo que eles estão lamentando. Eles estão lamentando por causa que eles tinham que cantar. E eles não estavam diante do Senhor, eles não estavam nas suas terras. Veja, e os nossos opressores, veja que apesar de serem opressores e serem reconhecidos como os opressores, o alvo da lamentação aqui não é a opressão.
o alvo da lamentação aqui é porque eles não conseguiriam cantar sem estar na presença de Deus. Isso é o motivo de maior tristeza para o povo de Deus, é de não poder se reunir para prestar o culto ao Senhor. Este é o motivo da tristeza deste que é apresentado nesse salmo. Então é muito curioso nós observarmos e entendermos este pano de fundo antes de nós irmos para o livro de Ezequiel. E o livro de Ezequiel, ele funciona como uma teodiceia. Uma teodiceia é uma tentativa de explicar o motivo pelo qual Deus permite o mal e os problemas neste mundo. Essa é uma questão muito antiga, uma questão até mesmo pelo qual as pessoas recusam acreditar que existe um Deus. E justamente porque destes homens que foram levados para o cativeiro questionar a respeito de Deus e terem dúvidas a respeito do senhorio, né? Da presença de Deus entre eles, da existência de Deus entre eles, do abandono, se existir um Deus, do abandono de Deus das suas vidas. Muitas pessoas se sentem assim hoje, muitas pessoas estão questionando, se Deus existe mesmo, porque existe tanto mal sobre este mundo. Muitas pessoas estão dizendo por aí de que elas sofrem, né? Porque Deus não olha para mim. Quando elas falam isso, normalmente elas estão abordando de uma perspectiva de que Deus não faz a sua vontade, a vontade delas, né? Mas Deus faz a vontade dele. Deus, ele é fiel àquilo que ele falou que iria fazer. Ele não é obrigado a fazer nada mais do que ele falou que iria fazer. Só que como as pessoas querem um Deus que satisfaça as suas vontades, como esses judeus, como esses homens que foram levados cativos, esse povo que foi levado cativo para a Babilônia, muitos deles queriam que as suas vontades fossem satisfeitas. Quando eles olham para a situação em que eles se encontram, o que eles dizem? Deus não existe, Deus não liga para mim, Deus me abandonou, porque a vontade deles não está sendo satisfeita, mas a vontade de Deus está sendo satisfeita. E nós vamos tratar um pouco, então, disso, de que o livro de Ezequiel é uma teodiceia, é uma tentativa de explicar o motivo pelo qual Deus permite o mal e os problemas neste mundo. Isso é muito interessante para nós. Ezequiel estava tentando justificar a justiça de Deus. Ele está tentando mostrar como Deus é justo nas suas ações, mesmo que isso não seja favorável a nós. Deus está sendo justo em tudo aquilo que ele faz. Ezequiel também nos mostra, ele possuía uma dupla identidade, como eu já falei lá atrás, né? Ele era um sacerdote que encorajava o povo em seus cultos de adoração, e ele também era um profeta que repreendia o povo pela sua iniquidade. O objetivo do profeta é anunciar aquilo que Deus vai fazer por algum motivo. Então, se todo mundo estivesse fazendo aquilo que Deus deseja, não teria necessidade de ter um profeta. Como o povo se desviou dos caminhos do Senhor, Deus então levanta profetas para anunciar que Deus irá derramar sua ira sobre o povo, caso esse povo não se arrependa. Então aqui Ezequiel exerce dois papéis. Um de interceder pelo povo, de encorajar o povo ao culto e adoração, de estar ali, de fazer um papel mediativo, né, entre Deus e os homens, entre os homens e Deus, e também o papel de trazer profético, de trazer punição, de mostrar que se eles não se arrependerem, Deus vai mostrar a sua justiça e vai derramar sua ira sobre o povo. Ele nasceu em uma família sacerdotal, por isso que ele é um sacerdote, mas Deus o consagrou como profeta aos 30 anos de idade. Então, isso mostra para nós que não são todos os sacerdotes que são profetas, como também não é necessário que um profeta seja sacerdote. Ele nasce numa família sacerdotal e foi consagrado como profeta aos 30 anos de idade. Olha lá, no versículo 1 de Ezequiel ele já diz: aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriu os céus e eu tive visões de Deus. Então nós temos ali aquela visão esplêndida de Ezequiel com relação à carruagem trono do Senhor. É uma visão muito semelhante à visão de Isaías, uma visão muito semelhante àquela de Eliseu, quando vem uma carruagem de fogo e afasta ele de Eliseu, quando Eliseu então é levado aos céus por meio de um redemoinho. Então ele tem esta visão quando ele tinha 30 anos de idade.
A visão de abertura do livro é uma gloriosa descrição do trono e carruagem de Deus. Os elementos do tabernáculo, e a gente tem aqui então, é importante dizer, né? Deus se assenta no seu trono, mas isso aqui ele traz uma visão de um rei que se levanta para a batalha. E ele sai no seu carro, na sua carruagem, para fazer justiça, para aplicar justiça. E então há uma semelhança. Os elementos do tabernáculo representavam realidades celestiais. A visão do trono, carruagem, é a manifestação externa do trono de Deus. É algo que está acontecendo fora, né? Quando Deus está em movimento, em ação, Deus agindo ali, não que Deus não haja, não haja o tempo todo, mas eu estou no sentido de que a ação de Deus está se fazendo visível aos homens. Então é este o sentido da carruagem ali. Por exemplo, separando Eliseu de Elias, aparecendo para Isaías ali, para chamar ele para uma missão extremamente importante. Agora, novamente, chamando Ezequiel para uma outra missão importante. Deus vem, então, em seu trono para entregar-lhe uma mensagem de juízo. Então, lembra? A carruagem sai para aplicar, o rei sai com sua carruagem para fazer justiça. Se ele não precisa fazer justiça, ele permanece no seu castelo ali. Mas enquanto é necessário, quando precisa fazer justiça, então ele se levanta, vai para a sua carruagem. Então é uma visão ali, uma demonstração de que Deus se levantou para fazer justiça. E essa mensagem que Ezequiel então tem que trazer ao seu povo. Há uma mensagem dura de justiça que ele tem que apresentar. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não te insurjas como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim. Nela se achava o rolo de um livro. Estendeu-o diante de mim, estava escrito por dentro e por fora. A completude ali, o fato de estar escrito por dentro e por fora mostra que ali tem está completamente, toda a mensagem completa da qual ele tem que transmitir. Né? E estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Essa expressão ai de peso, né? A ira virá. A coisa vai ser terrível. O que está para acontecer aqui vai ser horrível aos olhos humanos. É a ação, o juízo de Deus sobre a humanidade. É essa a mensagem de Ezequiel para o seu povo que já estava no exílio. Imagina isso. O povo já estava sofrendo por estar no exílio. Agora Deus se levanta mais uma vez, chama um profeta e anuncia mais coisas sobre este povo para mostrar juízo sobre esse povo, para mostrar sua ira sobre esse povo. Então, lamentações, suspiros e ais. Ele tinha que comer deste livro, né? Abre a boca e come que eu te dou. Né? A representação de que aquilo tem que fazer, ele tem que digerir aquilo tudo que virá sobre o povo. Essa visão é a característica da literatura apocalíptica. É a mesma visão, mostrando o fim, né? Mostrando como as coisas vão se acontecer, a destruição que virá. Que emprega sinais, símbolos e números. Então não é uma linguagem fácil quando nós lemos Ezequiel. Ler Ezequiel e ler Apocalipse exige de nós uma dedicação e conhecimento de coisas que muitas vezes estão longe da nossa compreensão. Coisas que eram compreensíveis para o povo que estava recebendo a mensagem, mas que com o tempo se passou, nós não temos mais. Nós não temos mais como entender algumas linguagens e alguns simbolismos dos quais são apresentados no livro. Isso acontece com o Apocalipse, isso também acontece conosco. E isso é importante saber porque há muita alegoria em cima do livro, de livros que são muito simbólicos, que usam muitos sinais. Porque as pessoas tentam, na tentativa de dar sentido a uma coisa que nós não temos como fazer, nós começamos a inventar alguma coisa, a mensurar, né? Talvez tenha sido isso, talvez não é. Então não dá para criar uma teologia em cima de algo que a gente não tem certeza. E isso é o que acontece com o livro de Ezequiel. E a sua dificuldade está na sua interpretação, justamente porque nós não temos material suficiente, às vezes, para conseguir traduzir a sua simbologia. Mas essa
é a forma, a literatura que ele usou para aquele povo, mas que nós podemos aprender muito mesmo não conhecendo todo. Então, podemos compreender tranquilamente o que está acontecendo ali. A ordem de comer do rolo que está coberto de uma mensagem de lançamentos, suspiros e ais. Lamentações, suspiros e ais. Então, vamos. Que mais? Ainda me disse. Então, outra mensagem de Deus ali para Ezequiel. Ainda me disse: filho do homem, come o que achares. Come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo. E me disse: filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu o comi e na boca me era doce como mel. E aqui é muito interessante porque, apesar de ser uma mensagem de lamentações, suspiros e ais, quando Ezequiel come deste livro, ele lhe é doce como mel. Ele é agradável ao paladar. Percebe? A dureza de Deus, ela pode ser doce. Ela é doce aos nossos... quando nós compreendemos esta mensagem, quando nós adquirimos, como nós absorvemos essa mensagem, quando nós compreendemos e nós vivemos essa mensagem. Então, ao receber a mensagem de Deus, gerir esta palavra de Deus, né, e viver esta palavra de Deus pode ser doce, como foi para Ezequiel. Então, é muito importante, é muito interessante observarmos este paralelismo, né, da justiça e do quão agradável a justiça de Deus é. A ironia, né, é certa, isso mesmo, é uma certa ironia do rolo, né, era que ela continha uma mensagem de juízo, mas era doce como mel ao paladar. A palavra de Deus, mesmo quando é uma palavra de juízo, ela é doce como mel. Qual foi a missão de Ezequiel, então? Como vigia do povo de Deus, né, como um profeta, qual foi a missão dele? Ezequiel, ele trabalha como um vigia do seu povo, entre os exilados, enquanto Jeremias trabalha como um profeta em Jerusalém. Acontece meio que simultâneo essas duas mensagens, um no exílio e outro em Judá. E então Jeremias está em Judá, Ezequiel está lá no exílio profetizando a respeito das coisas de Deus. Seu propósito era que os israelitas soubessem que Yahvé é Senhor. Então, como eu falei, o povo ele estava com medo, o povo estava em dúvida, o povo estava contemplando o mal que estava acontecendo sobre a terra e eles estavam questionando a existência de Deus. Eles estavam questionando a bondade de Deus, eles estavam questionando se Deus já não havia abandonado a eles ou se realmente se Deus existia de fato. Se tudo isso não foi simplesmente invenção da cabeça dele. Então, seu propósito era que os israelitas soubessem. Ezequiel estava profetizando para que eles soubessem que Yahvé é o Senhor, né? Que Yahvé é Deus e ele reina soberano. As coisas não estão acontecendo fora do controle dele. A frase para que saibam que eu sou o Senhor ocorre 60 vezes no livro de Ezequiel. E é muito importante nós observarmos isso, porque ele fala assim, para quando a gente lê, né, aquietai-vos, pois eu sou Deus, nós normalmente interpretamos essa questão do aquietai-vos com sossegai. É mais aquietar naquele negócio assim, calma, espera, mas não é isso não. Eu gosto de falar dos cala-bocas de Deus. Eu gosto de mostrar, de ler os cala-bocas de Deus, porque isso é uma declaração de Deus do seu poder, é uma declaração de Deus de que Ele está no trono. Normalmente isso acontece quando há muito questionamento do seu povo mesmo, quando há muitas dúvidas com relação ao seu povo. Então Deus faz com que as coisas aconteçam e Ele demonstra o seu poder sobre a situação, para calar a nossa boca, para que a gente possa confiar nele. Então, para de questionar, de ficar falando assim, por que Deus não existe? Ou será que Deus existe? Por que tanto mal sobre este mundo? E o mal está acontecendo porque justamente o homem pecou contra Deus.
O mal existe porque o homem se rebelou contra Deus, e Deus então levanta para fazer justiça. E no momento que ele se levanta para fazer justiça, nós vemos a sua mão. E aí a gente não pode negar que existe Deus. Então é um cala a boca, né? Cala a boca. E aquietai-vos, eu sou o Senhor, eu estou no controle, eu tenho domínio sobre todas as coisas deste mundo. Aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor, o seu Deus. E isso acontece 60 vezes no livro de Ezequiel. Então, para você ver o quantas vezes Ezequiel está falando para que esse povo ficar cala a boca, para que esse povo pare de ficar questionando a existência de Deus ou ficar falando que Deus abandonou. Tem muita gente que está lamentando por aí, falando assim, Deus me abandonou, Deus não quer meu bem. E isso só está acontecendo, essa lamentação é porque as pessoas estão querendo que Deus satisfaça as suas vontades. Eles não estão vendo o pecado que eles têm no coração e se arrependendo. Pelo contrário, eles estão olhando para si mesmos e achando que merece que Deus dê a eles o que eles quiserem. E isso é justamente o que leva eles a questionarem se Deus é bom ou mal, a bondade de Deus. E aqui Ezequiel vem justamente ali, ó. Não, cala a boca. O Senhor é Deus. É para que você, isso tudo, o mal vai continuar acontecendo, as coisas ruins vão continuar acontecendo, até que você se conforme de que eu sou Deus, eu sou o Senhor. Então, muito semelhante ao salmo que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, é esta passagem, é essa demonstração, para que eles saibam que eu sou o Senhor. Então, não é aquietai-vos, é calar a boca, né? Sabeis que eu sou Deus. Uma forte chamada é ficar em silêncio e ouvir a palavra de Deus. O significado da mensagem de Ezequiel no Vale dos Ossos Secos. Então, ao observar uma das passagens mais conhecidas de Ezequiel, que é muito usada por aí, nós podemos perceber qual que é o significado da mensagem de Ezequiel. Ezequiel é transportado a um vale cheio de ossos secos. Ele é levado para o deserto, para um lugar ali onde o sol já havia secado tudo que tinha de podridão naqueles ossos. Os ossos estavam brancos ali, amontoados, um vale cheio de ossos, e que ele é convocado ali para profetizar. E a palavra de Deus diz: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E ele continua. Deus pergunta se os ossos podem viver para Ezequiel. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Deus ordena então a Ezequiel que ele profetize sobre esses ossos secos, que ele pregue a palavra sobre esses ossos secos. Disse-me ele: profetiza esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis, e porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então veja, é muito interessante, porque a visão dos ossos secos representa as nossas vidas. O que ossos secos podem responder à palavra de Deus? Não podem. Ossos mortos, secos, já ali, não tem mais nada, não tem ligação, não tem nada. Nada que faça com que esses ossos secos eles venham a responder à palavra de Deus. Então veja que é necessária uma ação de Deus por meio da sua palavra para que esses ossos então possam responder ao chamado de Deus. Então é uma ação de Deus, não é uma ação nossa. É por meio da palavra que Deus traz um reavivamento às nossas almas, às nossas vidas, pois nós estávamos, como Paulo diz, mortos em nossos delitos e pecados. Aqueles que não conhecem a Deus, eles estão mortos em seus delitos e pecados. Eles não podem ver de nada bom daqueles que estão mortos em delitos e pecados. Às vezes nós podemos contemplar alguma coisa de bom porque é Deus movendo o homem de alguma maneira a fazer algo de bom. Todo bem vem de Deus, tudo aquilo que é bom vem de Deus. Então é Deus movendo homens a fazer alguma coisa que seja boa. Mas lá no coração dele, a motivação pode não ser boa. Então coisas boas acontecem por motivações ruins e isso impede que as coisas sejam piores.
Mas veja, eles estão mortos nos seus delitos e pecados. Sem a palavra de Deus é impossível que haja um reavivamento, uma transformação, que haja vida espiritual em alguém. E como que nós conseguimos fazer com que passe a existir vida em alguém que está morto em seus delitos e pecados? É por meio da palavra de Deus. Então veja, ele fala para Ezequiel para que ele profetize sobre esses ossos, para que esses ossos ouçam a palavra de Deus. Então a profecia para aqueles homens que estavam no exílio esses ossos é uma representação daqueles homens, eles estão mortos, por isso que eles não compreendem, por isso que eles questionam a Deus, por isso que eles se levantam contra Deus, por isso que eles duvidam do amor de Deus. Eles estão mortos em seus delitos e pecados. Eles são esses ossos secos de Ezequiel. E o meio pelo qual a gente pode trazer vida a esses ossos é como? Pregando a palavra de Deus. Veja, aí continua o texto, mostrando que o vale fica cheio de corpos vivos e com fôlego, e eles formam um grande exército. Então profetizei segundo me fora ordenado, enquanto eu profetizava. Houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Veja como toda a obra de vivificação no homem, toda a obra de regeneração do homem, de tornar este homem hábil para ser fazer parte do exército do Senhor, para fazer parte do povo de Deus, é uma obra de Deus. Não tem como o osso gerar tendões, não tem como o osso gerar pele, carne, não tem como o osso se juntar sozinho. É Deus agindo, Deus age do princípio ao fim por meio do seu Espírito, então, que é capaz de nos dar vida. Então, quando nós pregamos a palavra de Deus, nós estamos capacitando, nós estamos fornecendo, né, o material para que haja salvação. Paulo vai falar assim: por que eu não me envergonho do Evangelho? Porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação. A palavra de Deus é poder de Deus para a salvação. E é justamente ao pregar palavra que essas pessoas que estão mortas em seus delitos e pecados vêm então a se juntar e virar e se transformarem por meio do Espírito de Deus em pessoas hábeis a serem instrumentos nas mãos de um Redentor. Então veja a importância, como é a ação de Deus sobre o povo. É isso que Ezequiel está falando. Vocês estão lamentando, vocês estão aí falando que Deus os abandonou, vocês estão questionando a existência de Deus, vocês estão falando que se Deus se Deus existisse não haveria tanto mal sobre este mundo, porque vocês não conhecem a Deus. Mas vamos conhecer a Deus? Deus então profetiza, fala a palavra de Deus, anuncia as verdades do Evangelho, e então a verdade Deus vai agindo na vida das pessoas e transformando a vida dessas pessoas e dando a elas um novo fôlego de vida, uma nova vida. Aquela vida antiga já não existe mais, eis que se fez novo todas as coisas. O velho homem morreu e agora nascemos novamente como uma nova criatura, um novo homem. Era isso, esse era o propósito da mensagem de Ezequiel, anunciar que era para eles se calarem, pois Deus iria fazer maravilhas por meio da palavra dele, se eles dessem ouvidos ao momento em que eles dão ouvidos à palavra do Senhor. O significado da mensagem de Ezequiel, então, o Senhor declara que o exército será toda a casa de Israel, todo esse exército que se levanta dos mortos, todo esse exército que ouve a palavra do Senhor, todo esse exército que recebe do Espírito do Senhor, será a casa de Israel. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos, esses que estavam mortos, mas agora vivem, são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Veja,
O fato deles serem ossos, só de mostrar a questão dos ossos, nossos ossos pereceram, nós que nós somos ossos, significa pessoas que perderam a esperança. E o mundo está cheio de pessoas sem esperança. Nós estamos atravessando um período da nossa geração em que não há mais perspectiva do futuro algum. Não há mais nada, todo o planejamento humano agora se desfez. O desespero de muitos é absurdo. Pessoas estão crentes, estão questionando a existência de Deus, ímpios estão se suicidando. Pessoas que não conhecem a Deus estão cometendo suicídio de monte. Por quê? Porque acabou, secou a esperança. Tudo aquilo sobre o qual eles colocaram esperança foi uma esperança vã. Eles perderam tudo. Um vírus veio e tirou toda a esperança. E esse mal veio porque aí as pessoas falam assim: se Deus existe, não haveria esse mal sobre mim. Mas por quê? Porque eles perderam tudo. Mas veja, a partir do momento que nós ouvimos a palavra do Senhor, nós percebemos que nós não perdemos tudo, porque nós ainda temos Deus. Deus é presente. E Ele é capaz de nos dar uma nova vida, um novo recomeço, um novo propósito. Antes nós vivíamos para nós mesmos, vivíamos para satisfazer as nossas vontades. Agora, por meio da palavra de Deus, nós renascemos com um novo espírito para viver para Deus, para reconhecer que Yahvé é Senhor. Deus não deixa o seu povo no exílio. Deus não deixará. Essa é a mensagem de Ezequiel. Eles terão nova vida, novo fôlego, uma nova resposta à palavra do Senhor. Antes eles usavam a palavra do Senhor para conseguir, como um meio de ser prósperos. Eles olhavam a prosperidade: eu vou fazer a vontade de Deus para ser próspero, para que Deus me dê prosperidade. Agora não. Eles vão perceber que aquela prosperidade não leva a lugar nenhum e que eu vivo para Deus, porque Deus é Senhor. É a Ele que eu sirvo, independente das circunstâncias, independente se eu estou no exílio, independente se eu estou na Babilônia, independente se eu estou na Coreia do Norte, independente se eu estou no Brasil, independente se eu estou no meio de uma pandemia ou se eu estou onde quer que eu esteja, o Senhor continua sendo Deus. E somente a palavra dele é capaz de causar essa certeza no nosso coração, essa tranquilidade que, independente do que aconteça, o Senhor é Deus e está no controle de todas as coisas. Haverá um fim ao cativeiro, haverá um fim para todos esses problemas que nós possamos, e uma regeneração total do povo de Deus. Então todos aqueles que são povo de Deus serão regenerados no fim. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura. Veja que lindo isso. E vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, disse o Senhor. Olha a mensagem de Ezequiel. Tudo isso que aconteceu levou eles a esse momento para que eles reconhecessem que só existe Deus. Deus tirou toda a esperança daquele povo, porque aquela esperança que eles estavam depositando, a esperança em coisas que não são nada, para que eles tivessem esperança somente em Deus. Deus está tirando a esperança deste mundo com um vírus invisível, para que todos possam colocar a sua esperança somente no Senhor. Então não lamentem, não chorem, não blasfemem contra o Senhor, questionando se existe Deus e se
Se Deus existisse, não haveria tanto mal sobre este mundo, porque o mal vem para que Deus seja reconhecido, para que a gente olhe o pecado da humanidade, e isso não é difícil de observar. Todo ser humano é capaz de olhar para a humanidade e reconhecer que essa humanidade é corrupta. Por isso, confiar no homem e confiar até mesmo em si mesmo é um grande erro. Quando é dito maldito o homem que confia no homem, ele está se referindo a nós, a confiar em si próprio. É claro que se estende para os outros também, mas até nós também somos pecadores. Então, nós colocamos nossa esperança no dinheiro, nós colocamos a nossa esperança na educação, nós colocamos nossa esperança nos títulos que nós carregamos, nós colocamos nossa esperança num bom emprego, nós colocamos nossa esperança num bom casamento, nós colocamos a nossa esperança em algum tipo de político, e vem Deus, então, ele aplica a sua justiça sobre este povo para ver que vocês estão colocando as suas esperanças em lugares que não deveriam colocar. Por isso, todas essas coisas sobrevirão sobre vocês: lamentos, suspiros e ais, para que eu possa restaurar a sorte de vocês, para que eu possa, por meio da minha palavra, trazer vida novamente aos seus ossos que estavam secos, para revigorar a sua vida que estava destruída, para que você pudesse ter uma esperança firme e restabelecida na certeza de que o Senhor é Deus. Esta é a mensagem de Ezequiel. É a mensagem para aquela época e é a mensagem para a nossa época hoje. Concluindo, por que o povo deveria cantar louvores ao Senhor no período do cativeiro? Porque o povo não ficaria para sempre cativo. Então, em vez de ficar lamentando de não conseguir cantar, não cantem, pois é a mão de Deus que está sobre vocês. Levantem cânticos de louvor, adorando a Deus, pois Ele é soberano e tem o controle sobre todas as coisas. Hoje aprendemos que o profeta Ezequiel foi um instrumento usado por Deus para instruir seu povo, dizendo-lhe que, embora o mal fizesse parte da sua realidade imediata, não seria sempre assim. E Yahvé usaria o próprio mal para produzir o bem na vida do seu povo, restaurando-o finalmente. Ezequiel é o motivo pelo qual o povo de Deus deveria crer que, embora as coisas não estivessem sob controle, embora as coisas não estejam sobre o nosso controle, pelo menos de uma perspectiva horizontal, as coisas estão tudo bagunçadas, nós não temos mais esperança do futuro, nós não sabemos mais como vai ser o dia de amanhã, Deus está no controle de todas as coisas e não permitirá o mal definitivo, ao contrário, Deus cumprirá todas as suas promessas através de uma nova criação. Essa é a esperança do crente. Essa é a esperança que Ezequiel traz a nós. Essa é a esperança que você deve ter no seu coração. O Senhor é Deus e está assentado no seu trono. E Ele tem o controle de todas as coisas. Deus tirou tudo aquilo que nós temos esperança para que Ele seja a nossa única esperança. Essa é a mensagem de Ezequiel. Irmãos, nossa aula termina por aqui. E eu espero que vocês tenham aprendido mais a respeito do livro de Ezequiel, um livro tão profundo e poderoso, mesmo sendo um breve panorama sobre este livro, nós podemos ver o quanto ele pode trazer esperança para nossas vidas. Espero que tenha trazido esperança para a sua vida. Espero que tenha fortalecido a sua vida espiritual e que Deus possa abençoá-lo grandemente. Até mais, até a próxima aula, onde nós falaremos a respeito do profeta Daniel. Que Deus abençoe a todos e até a próxima, se assim Deus permitir.